Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Um momento precioso, logo pela manhã, a gente se conectando com Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo de Deus. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para que a gente apresente este momento. Seja bem-vinda, Adri. Deixa eu ver aqui, Gomes, sejam muito bem-vindos aqui neste lugar. Vamos lá, vamos apresentar este momento ao Espírito Santo, ao nosso querido Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Deus Pai em nós. Vamos lá. Ó querido Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito, Espírito Santo, eu te apresento por este momento, eu apresento esse momento. Consagra a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Esse devocional é totalmente seu. Eu te dou total liberdade como instrumento do Senhor. Como instrumento do Senhor. Usa-me, coloque as palavras necessárias, a direção necessária. Afinal, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor sabe detalhadamente do que precisamos, o que é necessário para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para que a gente consiga ir de encontro, que a gente realize os nossos propósitos, os planos que o Senhor querido Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai amado, que a honra e a glória sempre é a Ti, Senhor. E o Senhor sabe qual que é a direção, para que a glória Sua seja manifestada de forma sobrenatural na nossa vida, e que por meio da nossa vida, que a gente possa transbordar por onde a gente passar. Não para uma ou duas pessoas, mas para multidões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu te dou total liberdade aqui neste momento de me usar como instrumento do Senhor, e a cada segundo, a cada minuto, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. E ainda nessa frequência aqui, a gente exercite o ato da gratidão. Uma atitude poderosíssima, uma atitude que acaba sendo um transbordo, mesmo que a gente não veja, mas é um transbordo sobre a nossa vida, até mesmo para outros comportamentos. É algo grandioso, então que tenhamos essa atitude de obedecer a direção, de acatar, de colher a direção do Espírito Santo de Deus, que me colocou aqui nesse devocional, neste momento, que a gente exercite a gratidão, que eu dê graças a todo tempo, seja de forma sobrenatural na nossa vida, seja no momento alegre ou no momento de adversidade, que venha a sabedoria divina, a sabedoria do céu, que seja derramada por meio de nós, e que tenhamos a boca para abrir e agradecer no momento alegre, no momento de adversidade, que venha essa sabedoria de Deus em nós, por meio do Espírito Santo de Deus em nós. Então vamos lá, agradecer, agradece. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço pela minha vida, agradeço pela vida da minha família, agradeço pela vida de cada um que está aqui nesta live, escolhido do Senhor, que é o que eu peço, que o Senhor escolha as pessoas que precisam ouvir a voz, as pessoas que estão prontas, Senhor, para subir de nível, que estejam prontas para escutar o que o Senhor tem para falar através sobre a minha vida, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Então eu agradeço, Senhor. Agradeço por trazer, Senhor. Eu agradeço, Senhor. Agradeço pelo alimento de cada dia. Agradeço pela casa que habito no momento presente. Agradeço pelo passado. Agradeço pelo presente. Agradeço pelo futuro. Agradeço, Senhor, mas principalmente pela Sua presença. Sem a Sua presença, Senhor, nada faz sentido, mas que tudo que for acrescentado, que esteja com a Sua presença e com a Sua direção. É isso que eu te peço, eu agradeço. Amém, amém, amém. Agradece. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Vamos ver qual que é a palavra de hoje. Deixa eu achar aqui.
confesse e ore, né, que fala em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. O pecado nos separa de Deus. Ele faz com que nos sintamos longe do Senhor. Ele pode fazer com que desejemos nos esconder de Deus ou não queiramos falar com Ele. E Ele pode nos impedir de ouvir a sua voz. Quando sabemos que pecamos, precisamos pedir o perdão de Deus e depois recebê-lo, porque Ele promete nos perdoar quando nos arrependemos. As coisas ocultas podem ter poder sobre nós, por isso, às vezes, em que é muito útil confessar os nossos pecados a outras pessoas, de acordo com o versículo de hoje. Uma chave poderosa. Tem pecados que acaba sendo um desafio. Esses pecados que acabam sendo um desafio, né, que você às vezes não está conseguindo sozinho, esses às vezes são importantes de você confessar para alguém que esteja também, né, esteja ali disponível como instrumento do Senhor. Como instrumento do Senhor, você pedir uma direção por meio do Espírito Santo de Deus, né? Para quem que você vai fazer isso? Às vezes é você conversar também com o líder, com o pastor da igreja, com o padre que você faz parte, né? Ali, né? Da liderança. Mas você primeiro ser direcionado pelo Espírito Santo. Pecados que são desafiadores da gente se libertar, né? O que fala aqui. Porque aí é o que a palavra fala, né? Confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. Mas tem pecados que conseguimos vencer somente com a intimidade com o Senhor. Você confessando para Ele no seu cantinho, no seu quarto, no seu cantinho da sua oração de relacionamento, você criar isso. E uma chave poderosa. Por quê? Porque às vezes a gente quer ver com os nossos olhos, né? Nós queremos enxergar quais são os meus pecados, né? Com os nossos olhos. Mas às vezes a nossa mente, ela ainda não está totalmente transformada. Por mais que você seja uma pessoa que sempre está ali em comunhão, sempre está ali frequentando, sempre está ali lendo a Bíblia, entende da palavra. Nós não somos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, estamos numa jornada de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então não somos perfeitos. E por meio do Espírito Santo, por isso que Deus enviou o Espírito Santo, né? O Espírito dele para estar em nós. Então, por meio da oração, por meio do seu relacionamento com o Espírito Santo, peça para Ele, né? Espírito Santo, me revele. Eu estou enxergando isso que não está legal como um pecado, mas realmente é isso? Me revele, me mostre o que precisa que está em oculto, que eu não esteja enxergando. Tire as escamas dos meus olhos. Porque às vezes a gente acha que isso é pecado, isso não é. E às vezes a gente está pecando e sem saber que a gente está pecando. Então, Ele sabe de tudo. Ele tem todas as chaves que precisamos. Então, peça para Ele, né? Um coração sempre humilde, um coração que, no caso, a gente entrega o controle para Ele, a manifestação dEle vem sobre a nossa vida. E às vezes não vai nem vir na nossa mente. Mas Deus, Ele já revela e Ele faz a parte dEle. Por quê? Só pela nossa atitude, da nossa humildade. Da gente ali, a gente tá, se você tá querendo pedir ajuda, né, para Deus, para que Ele revele os pecados, ali já tá se mostrando um arrependimento, que você quer se arrepender, compreende? Então às vezes não vai nem vir na sua mente. Deus, Ele faz por aquilo, porque Ele já entende a nossa atitude de querer buscar, de querer saber, de querer se limpar quanto a isso, já veio. Ali o ato do arrependimento já veio mesmo a gente às vezes nem sabendo. Às vezes a gente vai saber por questão de atitudes, né, de mostrar, né, do vigiai. Qual atitude que eu vou ter? O que eu tenho que tomar mais cuidado? Mas quando a gente começa a caminhar no Espírito, que é caminhar no nosso Espírito junto com o Espírito Santo, porque é por meio do nosso Espírito que a gente tem esse relacionamento com o Espírito Santo. Não é por meio da nossa carne, não é por meio da nossa alma.
Compreende? É por meio do nosso espírito. E é por meio do nosso espírito que ele vai nos conduzindo, nos revelando. Mas isso acontece quando nós permitimos, quando nós falamos, ligamos para o céu. É ligar para o céu. O que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Entende? Então, sempre é por meio de nós. Por quê? Porque Deus, ele é gentil. Ele não é um invasor. Quem invade a sua vida, quem invade a minha vida, se a gente permitir, né, é Satanás, é o inimigo, que ele entra, ele vê, essa é uma brecha, ó lá, deu uma legalidade, às vezes até mesmo sem a gente saber. Compreende? Porque a gente quer ir pelo nosso braço. Então, quando a gente passa, né, a compreender e querer andar no controle de Deus, é sobre isso. O Espírito Santo, ele vai te guiando, ele vai te conduzindo. Então, essa parte dos pecados é muito importante. Por quê? Porque é onde que a gente nos liberta. A libertação acontece, uma das partes da libertação acontece dessa forma. É na confissão de pecados. É da gente querer olhar e não se sentir culpado. Porque Deus, quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está fazendo essa libertação por meio de Deus, que é só por meio de Deus que ela é efetiva. Não há um constrangimento, uma culpa. Porque se isso vier, você também coloca para o Pai, para que Ele tire isso de você, para que Ele te liberte sobre isso. Porque o que vai te trazer culpa são dardos, são o quê? São mensagens de Satanás, o inimigo. Mas Deus não quer nos culpar, Deus quer nos libertar. Compreende? Porque quando a gente toma discernimento, quando a gente tem discernimento de tal pecado, é uma libertação. Por quê? Porque você ali soube da verdade. Então, a partir de hoje, você começa a caminhar de uma forma diferente, sabendo da verdade, o que às vezes está acontecendo na sua vida, que está te causando o quê? Maldição e não bênçãos. Compreende? Às vezes por uma atitude que você não sabe da verdade. E a verdade muitas vezes vem dos nossos pecados, vem por meio disso, não vem às vezes de uma forma racional, mas vem por meio de uma forma do seu relacionamento com Deus. Confessar as nossas falhas a alguém e pedir oração exige antes de qualquer coisa que encontremos alguém em que realmente confiamos. Em segundo lugar, que estejamos dispostos a colocar de lado o nosso orgulho e compartilhar com humildade as nossas dificuldades. Se você acha isso desafiador, peça a Deus para ajudá-lo a crescer em humildade, porque os resultados são surpreendentes. Se você encontrar um amigo em que possa confiar e compartilhar com essa pessoa, estou tendo dificuldade nesta área e quero ser livre, estou sofrendo e preciso que você ore por mim. Lembro-me de certa vez ter tido uma verdadeira dificuldade por sentir inveja de uma amiga. Eu havia orado, mas ainda estava sendo atormentada pela inveja. Então confessei a Dave, né, que é o marido da Joyce, e da Joyce Meyer, que para quem não sabe, eu utilizo esse devocional, né, Ouvindo Deus a Cada Manhã, da Joyce Meyer. Eu havia orado, né, mas ainda estava sendo atormentada pela inveja, então confessei a Dave e pedi que orasse por mim. Trazer aquilo à tona quebrou o poder daquele pecado sobre mim e fui liberta dele. Vá sempre a Deus em primeiro lugar, mas se você precisar de ajuda de um amigo ou de um líder espiritual, não deixe que o orgulho se interponha no seu caminho. A palavra de Deus para você hoje: não deixe que o orgulho o impeça de confessar aos outros quando você precisa fazer isso. Não deixe o orgulho te matar. Não deixe o orgulho chegar nas profundezas. Muitas doenças, as doenças físicas, chegam no nosso corpo por conta disso. É uma ira que a gente deixa nos contaminar, que não é de uma hora para outra, é o que você vai deixando repetitivamente. É o orgulho, é a falta disso que você sente que tem algo que precisa ser precisa ser confessado, que precisa ali, sabe, tirar de você e você vem deixando. E isso não precisa acontecer, porque Deus, Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar, mas Ele vai ajudar quando nós falarmos sim.
E é por meio do Espírito Santo que está aqui disponível para todos nós. Antes de Jesus, não era disponível para todos. Mas Jesus veio para nos libertar. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Por isso que Jesus pagou o preço. Deus ama tanto, tanto a gente, de forma tão genuína e infinita, que Ele enviou Jesus aqui na terra para pagar o preço, para vir. Ele morreu na cruz. Então que a graça nesta manhã toque seu coração. Toque seu coração, que quebrante seu coração, para que você viva os planos, os propósitos que Deus tem para você, grandiosos, que são planos. Até aqui, você ainda talvez não conheceu quem é Deus, o verdadeiro Deus, que quer te entregar os melhores planos, os propósitos, que não quer dizer só sobre nós, mas quer dizer sobre nós e que seja transbordado. Porque tudo que Deus faz, tudo que opera em nós, não quer dizer só de forma individual, mas Ele faz individualmente e que possa ser transbordado para o maior número de pessoas possíveis. Porque todos nós somos filhos de Deus, para os que dizem sim. O Deus não é só para um, mas é para todos. É para todos. E a gente pode nos curar, a gente pode ser reparado, a gente pode ser moldado por Ele. Ele tem as chaves poderosas. Não precisa ser difícil, desafiador, duro. Para de ficar no sofrimento, para de ficar na amargura, no orgulho. Mas entregue, peça ao Senhor. Peça ao Senhor nesta manhã, já peça agora. Senhor, eu abro o meu coração. Eu abro meu coração a Ti, Senhor. Opere em mim. Confia. Deus, pode vir um choro numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é isso. Deus, Ele corrige, mas Deus ao mesmo tempo é amor. É um bálsamo, é uma abundância, é uma avalanche de amor, de glória, de luz a todo tempo. Não é o que até aqui a gente vê de forma natural, aqui, aos nossos olhos. E a gente só consegue comprovar isso se permitindo. E aí a sua fé cresce. É se permitindo, colocou o pé, Deus coloca o chão. E aí Ele te revela. Ele revela para você. Ele revela a glória dEle para você. É sobre isso. E é de glória em glória. É a gente ser lapidado como filhos maduros, para se tornar maduros. Porque tudo que Deus faz é grandioso. Se não tem maturidade, se não está lapidado sobre a rocha, não aguenta. Então é sobre isso. Hoje, a nossa palavra, eu quero concluir com a oração de purificação, ligar para o céu, para que sejamos purificados mesmo, para que a cura, para que a libertação já aconteça nesta manhã e ligar para o céu, no nosso processo, o controle para o Senhor. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos lá. Abre o coração, declaro, eu abro o meu coração a Ti, Senhor. E se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, ou se já aceitou, repita. Às vezes aceitou só do falar, ligou. Mas às vezes é nesta manhã que vai ser de uma forma genuína. E aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque só quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de forma genuína, eu tive que fazer muitas vezes. Se eu falar para vocês o processo meu de aceitar a Jesus, eu aceitei a Jesus acho que um monte de vezes. Compreende? Até o momento que, de fato, deu cheque, ligou. Houve a conversão genuína. E aí o processo começou a acontecer. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus, declaro. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não se cansa de falar isso. Não se canse. Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. E aceito Jesus como único e suficiente da minha vida.
E declaro, eu quero, Espírito Santo de Deus, que você faça morada de uma forma sobrenatural na minha vida. Não uma pequena unção, mas uma unção grandiosa sobre mim. Não para minha glória, para o meu ego, para eu mostrar o seu poder em mim, mas para a sua glória, para a sua honra, para que tudo os planos que forem concretizados, os planos, os propósitos que já estão prontos e eu tomo posse nesta manhã deles, que sejam manifestados e que seja para cumprimento do que o Senhor fez, do que o Senhor já fez, já escrito na minha vida, e que possa transbordar para a vida de outras pessoas. Eu aceito, eu tomo posse, toma posse nesta manhã disso, porque é o que Deus nos fez para estar aqui na terra, para que a gente vá de encontro com Ele, que a gente vá de encontro com os planos e os propósitos. Tome posse. E o querido Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito, Espírito Santo de Deus, querido Pai Todo-Poderoso, nosso Pai glorioso, manifesta o seu poder aqui neste lugar, Senhor. Querido Pai, todas as informações, tudo que buscamos até hoje, que às vezes não foram nem reveladas para nós ainda, Senhor, que estão no nosso sistema de crenças, por meio da nossa alma, Senhor, que sejam cancelados no seu poder, na sua unção, pela autoridade de Jesus, que saiam da nossa programação, Senhor, que sejam cancelados, quebrados pela autoridade de Jesus, e que sejam renovados, substituídos, Senhor, pela sua palavra, pelos seus princípios poderosos, que a gente se alinhe a este caminho que é o que vai nos levar para a glória do Senhor, de viver a glória do Senhor a todo tempo na nossa vida, seja no momento alegre, no momento de adversidade, que vai de encontro com os planos, os propósitos do Senhor, a todo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Ative em nós, Senhor, uma sede de beber da sua água viva, Senhor. De forma sobrenatural, Senhor. De nos alimentarmos do seu alimento por meio da sua palavra, de forma sobrenatural. Nos dê a visão, a direção, a estratégia. Hoje nós temos tantas alternativas, Senhor. E tudo pela permissão do Senhor. É muito claro isso na minha visão. Então nos entrega, Senhor. Está disponível de forma abundante para todos nós. Então nos entregue as chaves, a direção, as estratégias de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente, abundantemente. Somos a própria luz de Jesus. Aonde tiver trevas, aonde pisarmos, só com a nossa presença será transmutado e a glória de Deus será vista por meio da nossa presença. Em nome de Jesus. Amém.